Muito bem, pessoal. Os muçulmanos não gostam de igrejas. Lembram deste vídeo infame? Isso é Chadwell Heath, eu não sei como vocês chamam, uma cidade ou subúrbio de Londres. Aquele cara era muçulmano, certo? Mas muitos muçulmanos de fachada disseram que foi apenas um incidente isolado, mas não é. Olhem isso. Isso é na Espanha. Mas por um muçulmano revoltado, foi vandalizado. Isso aconteceu em El Posillo, Espanha. Olhe isso, um norte-africano muçulmano está importunando uma mulher italiana em uma igreja. Você É cristão? Você é cristão? Inshallah, Yahab. É uma boa expressão em árabe. Prazer em conhecê-lo. Gente, enquanto eu estava olhando as coisas penduradas aqui, minha mão começou a tremer mesmo, juro, por causa do calor e da feiura. Seria... Veja o tipo de gente que eles estão mandando e o tipo de gente que você está importando, porque ele não conhece outra realidade. Veio de uma sociedade muçulmana totalitária, onde não via igrejas, não entende tolerância. Ele veio para cá de barco e olha para uma cruz e diz: uma estrela está tremendo de raiva e fúria. Eu quero quebrar essa cruz. Oi, como você está? Isso. Quero pedir uma informação. Isto é um barco Sim. da igreja. Você quer que eu ore aqui por isso? Sim, tudo bem. Essas pobres pessoas cristãs tão frágeis, meu Deus. No fim da vida você me seduz e se pudesse eu bateria nos pais dela agora. Olha isso. Veja quanta raiva e fúria eles têm. Veja quanta raiva e fúria. Olha isso. Eles entram nas igrejas e começam a rezar e a recitar o Alcorão. Eles estão sentados na igreja. mencione no livro Ó Muhammad Mariam. Veja, mais um muçulmano invade uma igreja na Itália e depreda. Olha, é ele bem ali em cima. Olha, aquela é a cruz. Ele quebra, pisa nela. Na cabeça dele, ele está destruindo os sinais do mal ou os símbolos do mal. Porque foi isso que Maomé fez. Maomé demoliu todas as igrejas. As palavras dele antes de morrer foram que Deus amaldiçoe os judeus e cristãos. Olha isso, fazendo essa estátua de Jesus, da Virgem Maria. Estou te dizendo, muçulmanos sempre fazem isso, sei disso. Olha isso, de novo muçulmano, agressivo. Viu como ele é agressivo? Vai. Não. Em direção a um padre ameaçando bater nele, latindo como um cachorro. Essas pessoas entraram no Ocidente, tudo bem? O que vocês fizeram com vocês mesmos, pessoal? O que vocês fizeram com vocês mesmos? Eles deviam estar acorrentados, mas aqui estamos. Então, agora que você sabe que tipo de pessoas entraram no Ocidente, pergunte a si mesmo por que essas igrejas que estão de pé há centenas de anos, de repente se tornaram extremamente inflamáveis, até mesmo nos Estados Unidos? Assista a isso. Um mundo em chamas por incêndio criminoso, a vereadora Leah Halton Pope afirma que alertou a administração sobre esse risco. O que é realmente desafiador é que só ontem à tarde, talvez eu tenha comentado com a administração que estava preocupada com outro incêndio e então aconteceu algumas horas depois. Isso é um problema. Isso acontece apenas 6 meses depois de um incêndio de grandes proporções na antiga igreja de Santa Ana, que causou um prejuízo estimado em US$ 600 mil. Eu tenho muitos idosos que moram neste bairro e ao redor dele. E então o impacto na saúde deles é enorme. Além da degradação do local, Eles ainda se perguntam por que isso acontece, mesmo depois de eu mostrar o que você viu. Eles odeiam. Você não faz ideia do quanto eles odeiam locais de culto não muçulmanos?
Eles estão fazendo isso no Japão também, aliás. Ou prédios abandonados do outro lado da rua. Houve conversas sobre demolição depois do incêndio em janeiro. E enquanto Houghton Pope acredita que a escola precisa ser demolida, ela espera que a igreja possa ser preservada. A própria cidade, se fôssemos demolir, isso nos custaria muito dinheiro, mas esses custos acabam sendo repassados para o proprietário. Eu não acho isso. Deixe-me te mostrar mais. Olhe para isso. Isto é a CBS Nova York. Diz que o Corpo de Bombeiros da cidade de Nova York chegou à conclusão de que a histórica igreja cristã, que foi incendiada recentemente, foi incendiada de forma intencional. Mas ainda não sabemos quem são os responsáveis. Acho que sabemos quem são. O Corpo de Bombeiros de Nova York afirma que o incêndio que destruiu uma igreja histórica no Brooklyn foi intencional. Investigadores agora tratam o incêndio de 19 de junho na Igreja Reformada de South Brunswick como incêndio criminoso. A igreja histórica foi construída em 1863. A pastora relatou que, antes do incêndio, a congregação se reunia lá toda semana e o local também era usado como banco de alimentos. O incêndio destruiu tudo. A igreja vai precisar ser completamente demolida e reconstruída. Todos sabemos que a principal suspeita do incêndio nesta igreja é um muçulmano. Vamos perguntar aí a sua opinião. Ei, pessoal, qual a probabilidade de ter sido um muçulmano? Me dê uma porcentagem. Aqui está a reportagem. Vamos ver o que a IA acha. E de acordo com a IA, há apenas cerca de 10 a 15% de chance, no máximo, de que um muçulmano tenha sido responsável por incendiar essa igreja. Então, obviamente, sabemos que isso é lixo e besteira e não tem como isso estar correto. Nós sabemos que foi um muçulmano que fez isso, mas você sabe, isso só prova que a IA e a mídia liberal em geral são muito tendenciosas a favor do Islã e dos muçulmanos. E é por causa de toda a propaganda liberal que é constantemente empurrada para o mainstream. Se não são os muçulmanos, então são os wokes. Me pergunto por que esses wokes não queimam mesquitas homofóbicas. Olha isso, mais uma. 4 igrejas pegaram fogo em Nova York. E podemos imaginar o motivo, porque tem um muçulmano no comando, e ele não disse uma palavra sequer. Veja só, 4 igrejas foram incendiadas em Nova York. Veja aquele gato pobre. Ok, só para deixar claro, não estou dizendo que todas foram incendiadas por muçulmanos. Não estou. Obviamente, isso seria estatisticamente impossível e uma estupidez afirmar. Mas uma grande porcentagem delas provavelmente é queimada por muçulmanos porque eles odeiam isso. Olha só. E por que não é tão difícil de acreditar? Olha só, igrejas sendo incendiadas no Paquistão ou na Indonésia, ou até mesmo em países como a Indonésia. Por que não é difícil acreditar? Igrejas são incendiadas em países muçulmanos, até na Indonésia. Isso é muito comum. Multidão no Paquistão queima igrejas por acusações de blasfêmia. Repare nas igrejas. Acho que cerca de uma dúzia de igrejas foram incendiadas só em 2023. É a mesma coisa em todo lugar, em todo lugar. Isto é a Escócia. De novo, esse é um fenômeno muito estranho. Não é estranho, mas por algum motivo é muito estranho. Igrejas estão, de repente, se tornando extremamente combustíveis na Escócia, Inglaterra, acho que na Irlanda também, França. Muitas igrejas pegam fogo na França e no Canadá. Eu ouvia americanos dizendo, tenta isso nos Estados Unidos e veja o que acontece. Cuidado com o que desejam, pessoal. Está acontecendo nos Estados Unidos também. Está acontecendo nos Estados Unidos. E adivinha, está acontecendo de repente no Japão, mas desta vez são templos shintoístas. Dezenas de templos shintoístas, incluindo um em Hiroshima, que resistiu a um ataque nuclear, foram incendiados há alguns meses. Estou te dizendo, eu não preciso te contar nada. Acabei de te mostrar. Mostrei como os muçulmanos se sentem. E olha como Mamdani é patético. Ele não disse uma única palavra sobre essas 4 igrejas que foram incendiadas. Houve um ataque à faca em uma mesquita. Em 5 de julho, no começo deste mês, ele publicou esse tweet, que teve 6,5 milhões de visualizações. Ele disse, eu condeno fortemente isso. Mas, curiosamente, como acabou se revelando, o ataque com faca também foi cometido por outro muçulmano. O nome dele era Sheikh Haq. E então ele de repente ficou em silêncio. Olha isso. Isso é o Paquistão. Eu tuitei isso em 2021.
Igrejas são queimadas, demolidas, incendiadas em países muçulmanos o tempo todo. O que você acha que vai acontecer quando esses muçulmanos vierem para o Ocidente? É por isso. Veja só, um cristão humilde falando isso. Recoloquei essas legendas há 6 anos. Veja se dia quebrou nosso SP aqui hoje na Força Aérea de Lambar. Até o governo derruba igrejas, mas eles não ousam demolir uma mesquita, mesmo que tenha sido construída ilegalmente. Olha isso. O Paquistão está destruindo uma igreja. Igreja Católica de São José. Olhe para isso. O que você acha que vai acontecer quando essas pessoas vierem para o seu país? O que você acha que vai acontecer?